Olá, meus cumprimentos e boas-vindas a você que assistirá essa palestra, meu profundo agradecimento por tua presença. Eu espero que nessa palestra aqui se abram assim novos horizontes para você. Agradeço aos organizadores por essa oportunidade de participação entre tantos palestrantes ilustres. Também um agradecimento especial a todos os eleitores que elegeram o Instituto Holos como uma organização reconhecida e lembrada no mercado para o prêmio Top of Mind RH, categoria de coaching. O tema que eu trago aqui não é exatamente sobre o coaching, é um complemento mais amplo e mais transcendente. Eu tenho certeza que é de profundo interesse para a grande maioria das pessoas, uma vez que está ligado à evolução do ser humano, da humanidade, das organizações. Quando falamos de evolução, isso está ligado às transformações que todos precisam passar para não ficarmos estagnados ou presos. A evolução é como uma árvore em crescimento, onde figurativamente cada galho representa uma atividade ou uma qualidade humana a ser conhecida e explorada. Então, por exemplo, um galho e suas pequenas ramificações seriam, por exemplo, a visão de mundo. Outro galho representaria, assim, a gestão da vida. E os demais galhos seria cada um, por exemplo, a felicidade e bem-estar, as posturas condutoras, a presença no aqui e agora, a gestão de mudanças sob uma visão cíclica, a presença no aqui e agora, a gestão de mudanças, né, com propósitos inovadores, gestão dinâmica de carreira, relacionamentos focados, integração das inteligências racional, emocional e operacional, ou resiliência. E se levarmos isso para o mundo das organizações, a gente falaria de liderança transformacional, sabedoria de campo, transformação organizacional, transdisciplinariedade e tantos outros temas da atualidade. Então, na medida em que a árvore vai crescendo, né, ou seja, na medida em que nós evoluímos, surgem novos galhos, né, com questões emergentes na nossa vida pessoal e profissional. Então, no contexto dessa palestra aqui, eu vou narrar agora um pouquinho, uma pequena síntese das minhas experiências de vida pessoal, né, e da vida profissional de quase 40 anos de atividade no campo da educação das pessoas e das organizações. Eu sou o Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos. Eu sou formado em Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança. Mas de tanto lidar com pessoas, assim, nesses últimos 40 anos, basicamente, né, eu já me intitulo de engenheiro humano, ou seja, um especialista generalista, sabe, em gente. Eu tive a honra de mentalizar o sistema ISO. Ele é um conjunto instrumental, né, sistêmico, desenvolvimento de pessoas e das organizações, com uma abordagem holística, global ou ampla, e também uma visão sistêmica. Então, cada instrumento seria, por exemplo, um galho da árvore em evolução. E todos os temas, os instrumentos, estão interconectados entre si pelo tronco. Isso é a visão sistêmica. Tudo está interligado, nada está separado, né? E por si só no universo, tudo está ligado a tudo. Então, os instrumentais ISO, eles também estão interligados entre si, formando um todo. Eu tive, assim, um grande desafio na minha vida profissional, né, como engenheiro, porque assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa como engenheiro em linha de produção. E ali eu tive muitas dificuldades relacionais, assim, com os funcionários, né, que não aceitavam minhas imposições, sabe? Eu era impositor mesmo, eu queria que fosse do meu jeito, da minha forma, não sabia me comunicar, não tinha capacidade de negociação, era na base, assim, realmente da imposição, uma soberba, um orgulho, não tinha nenhum diálogo. Bom, o que aconteceu? Eu sempre achava, né, que a técnica resolveria tudo, que tudo estaria em nome da técnica, porque as pessoas eram simples serventes das técnicas. Mas eu até admiti muitas pessoas, injustamente, na época, eu tinha um cargo assim, mais gerencial, mas depois eu fui demitido por incompetência relacional. Ou seja, embora eu tivesse muita competência técnica, né, a demissão foi assim, justa, né, frente à minha incompetência relacional mesmo. E foi aí
que eu caí em mim e que eu precisava de ajuda. Precisava mudar meus condicionamentos, minha forma de ver o mundo, meus relacionamentos, as pessoas, o exercício profissional. Enfim, a minha vida bagunçou mesmo. Né? Eu fiquei muito abalado com essa demissão, mas eu procurei ajuda. Eu procurei ajuda de um casal de mentores que me mostraram muitas coisas novas e diferentes, das quais eu nem fazia ideia. Né? E aí a minha vida começou a mudar, passei a ter novas visões de mundo, muito mais ampliadas e muito libertadoras, eu passei a ter novas atitudes, né? Melhorias nas relações a dois, meu casamento também não ia bem, de repente começou a melhorar muito. Enfim, foi como se eu tivesse aqui quase que nascido de novo. Então foi fantástico esse processo de mentoria. E foi aí, então, que eu iniciei um processo de autodesenvolvimento mais profundo, junto com o casal de mentores, mas, ao mesmo tempo, eu busquei grandes professores de diferentes especialidades que poderiam, assim, me dar bastante complemento ao meu desenvolvimento. Procurei a física quântica, conheci constelações familiares organizacionais, conheci a cibernética social, né? Comecei a lidar com campos mórficos, comecei a meditar, sabe? E eu também posso dizer que esses mestres fizeram-se uma diferença muito grande na minha vida. Foram melhorias na vida comum, nos conhecimentos, mas também no campo da espiritualidade. Né? Eu comecei a entender o que é espiritualidade, sabe? E hoje eu sou extremamente grato ao casal de mentores, aos mestres que eu tive, aos mestres espirituais, seres maravilhosos. Inclusive hoje, quando eu atendo uma pessoa com mentoria, eu os considero meus professores, então aprendo com cada um. Então essa postura de aprendizagem, ela está em mim o tempo todo. Nós todos somos aprendizes. Então faz mais de 40 anos que eu iniciei esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Eu atualmente, então, me dedico inteiramente ao desenvolvimento de pessoas de um modo assim, bastante diferenciado frente a essa história que eu vivi. E aí eu desenvolvi, né, essas ferramentas a partir das minhas experiências e estudos, que a gente chama de sistema ISOR. Primeiramente eu ministrei cursos de formação em coaching mesmo, né? E hoje em dia eu faço as formações de profissionais de mentoria com coaching como suporte. Né? A mentoria ela tem mais amplitude, é uma ferramenta mais versátil, né? Cada pessoa pode montar a sua própria mentoria, tanto mentoria humana quanto mentoria técnica, mas ela usa sempre o suporte nos instrumentais do sistema ISO. Então, é uma necessidade no mundo atual, né, em que estão ocorrendo assim, tantas transformações aceleradas, eu diria assim, a mentoria ela tem assim, foco na transformação. Né? Então, frente a essas dificuldades do mundo, a mentoria cabe muito bem. Então, essa metodologia permite muita maleabilidade e uma adaptação diferenciada para cada cliente. Né? Porque o tempo evolutivo hoje da humanidade é novo, os paradigmas mudaram. Né? Assim como do coaching mudou muito para o mentoring. Então, antigamente, o paradigma maior era o coaching, agora nós estamos passando para a área do mentoring, né? Porque existe uma demanda muito grande. Então, eu tenho assim, uma consideração muito importante para fazer. Então, até em função desse profundo sofrimento e insatisfação de vida que muitas pessoas têm. Por exemplo, hoje em dia é difícil a gente achar uma pessoa verdadeiramente feliz. Uma pessoa que tenha assertividade assim, na sua condução de vida, né? Que tenha assim, um razoável equilíbrio emocional, né? Que saiba conduzir bem seus relacionamentos. É difícil, hoje em dia as pessoas estão muito perdidas, deprimidas, né? Tudo parece assim bem caótico. E mesmo nas empresas existe uma insatisfação e muitos jogos de poder e pouca produtividade. Então, mesmo nas empresas se privilegia muito o fator técnico e o fator humano é ainda frequentemente relegado assim, para o segundo plano. Né? Mas o que eu quero dizer é que todos os sofrimentos e dificuldades que as pessoas têm advêm da ignorância humana. O ser humano tem muita ignorância. Não é ignorância de conhecimentos. Conhecimentos nós temos. Nós temos ignorância de vida, da vida, de saber o que é a vida, quais as leis da vida. Então,
A grande necessidade hoje, uma grande lacuna, um grande gap hoje na humanidade, então é a falta de sabedoria, né? Exatamente para contrapor o quê? A eliminar essa enorme ignorância reinante na humanidade. E aí que entra o quê? O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, né? Para a aquisição e ativação da sabedoria e novas visões de mundo, né? Uma elevação de consciência, uma ampliação de consciência. Então é necessário para que cada pessoa ela opte por pequenas ou grandes e procure mudanças de mindset, de visão de mundo. Uma visão de mindset, na realidade, ela ocorre quando a pessoa é apresentada a um novo mindset. Ninguém consegue fazer isso sozinho se ela não for apresentada. E quando ela não for apresentada ou não fizer parte do seu conhecimento, não acontecem as mudanças. O fato da gente mudar aspectos na vida advém da mudança de mindset e da aquisição de sabedoria. Então, essa conscientização, esse conhecimento, sabe, ele vai abrir muitas portas para um novo tempo. Ele abre, assim, a oportunidade de uma evolução para um novo tempo. Nós precisamos viver um novo tempo. Devemos nos lembrar muito que a vida ela é evolutiva, e que não é muito bom a gente perder tempo, perder oportunidades de evolução. A vida humana, ela na realidade é muito preciosa, ela é muito curta, ela é preciosa demais para perder o cavalo encilhado. Nós não podemos perder assim, a oportunidade, muitas vezes rara, de transformar a nossa vida em uma vida preciosa, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a mais atual e melhor metodologia para essas mudanças mais aceleradas e significativas é a mentoria. Embora a mentoria ela seja um processo muito antigo na humanidade, ela hoje se transformou e se adaptou a um novo tempo. Então, receber mentoria, preparar-se para depois poder ministrar também mentoria a terceiros, né, de um modo formal e informal, acho que é uma grande pedida, é uma grande oportunidade. Eu sou formador já bem renomado de mentores. Eu quero citar assim 5 oportunidades de ouro para você agora, mas eu vou ainda falar algumas coisas, tá? Porque você poderá se tornar um professor, um profissional de mentoria altamente habilitado, né? Habilitado, compondo sim uma mentoria exclusiva sua, com seus conhecimentos, você pode usar suas expertises, suas experiências de vida. Então você pode, né, dentro da mentoria, formar um processo de mentoria exclusivamente seu, né, podendo ter, obviamente, uma diretriz e um suporte na metodologia ISO. Eu vou dar uns exemplos aqui que eu acho que é mais fácil. Eu vou dar o exemplo de mentoria que eu realizei com o diretor administrativo de uma empresa. Ele iria suceder seu pai na presidência na empresa, mas a relação dele com o pai era muito tensa, sabe? Na empresa também havia muitos jogos de poder, o clima era terrível, sabe? Até porque a empresa era assim, de um porte relativamente grande, né? O pai, assim, o CEO da empresa, ele era autoritário, né? Em função disso, essa administração também não ia muito bem, né? O que, por sua vez, também se refletia na vida familiar desse diretor. Então, eu fiz a mentoria com esse diretor. Bom, e a gente foi descobrindo vários aspectos, né? Com o suporte nas ferramentas ISO, nós fomos entendendo quais os pontos que seria necessário abordar, né? Então, as ferramentas ISO foram concebidas para gerar coerência, né? Coerência de vida em todos os sentidos. Isomorfismo significa coerência. Então, assim que a gente começou a mentoria com esse diretor, ele já começou a ter mudanças assim bastante profundas, transformações atitudinais fortes. Eu vou resumir basicamente aqui. Esse diretor, em primeiro lugar, ele aprendeu a se centrar. Sabe? Centramento é um exercício das artes marciais, em que a pessoa ela está presente, está no agora, ela está vivendo agora, ela está totalmente atenta, mas ela não está fiscalizando nada, ela está atenta a tudo. E com isso ele passou a ter um comando sobre a sua vida e suas ações, né? Porque a pessoa centrada se torna altamente condutora de si.
Então a pessoa começa a assumir a sua vida. Então, com isso, o que aconteceu? Ele retirou o poder psicológico que ele dava ao pai sobre ele. Tá? Então, as atitudes autoritárias do pai não tinham mais repercussão interna nele. Tá? E ele também não revidava nada assim, aos rompantes do pai. Tá? Então, através desse centramento, ele dava o vazio assim, às atitudes autoritárias. Né? E assim, foi se estabelecendo um certo diálogo entre o pai e o diretor, né? Porque o pai ele também começou, a partir da mudança do comportamento do filho, ele começou a perceber que o seu autoritarismo também era apenas um mecanismo de defesa. E ele foi se desmontando isso. Né? E o diretor, obviamente, ele continuou a sua mentoria, ele começou a exercer assim, relacionamentos mais focados, mais claros. Né? Dentro da nossa visão, nós temos vários relacionamentos focados, ele incorporou isso e passou a ter uma comunicação mais real, começou a ter explicitação, começou a ter negociação com as pessoas. Ele passou a se treinar a viver assim num estado interno de presença mesmo, né? E isso permitia a eles bons planejamentos sem a componente da ansiedade, né? Que advém da preocupação com o futuro ou prisão ao passado. Então ele foi assim fazendo grandes mudanças dentro dele, né? E o principal ponto desse diretor foi ele ter aprendido posturas condutoras, realmente por centramento, delimitação, né? E o que, por sua vez, permitiu a ele bons ajustes situacionais e uma capacidade de gestão acima da média. Então, aquilo tudo que ele fez, ele começou a ter uma capacidade de se ajustar. Então é lógico que o mundo, nós não temos controle sobre as coisas, como elas vêm, mas a gente sempre se ajusta. Então a capacidade de ajuste situacional todos os dias é uma das grandes capacidades de gestão. E aí ele começou realmente a superar muitas coisas da sua vida e as coisas foram acontecendo bem assim. Né? Então essa capacidade, né, da mentoria foi levar também, fazer com que ele criasse uma sinergia interna na empresa, né? Então ele começou a promover o que? A cooperatividade entre as pessoas e entre as áreas, né? O que acabou se tornando uma empresa mais ágil, mais produtiva, né? Então ele começou a ter um processo sinérgico pela cooperatividade e com isso o que aconteceu? Os jogos de poder diminuíram muito, né? Foram quase que superados, tá? Mas claro, né, o diretor teve que desmontar primeiro os seus próprios jogos de poder. Né, e o que aconteceu, né, isso acontece a partir do momento em que se toma consciência que algumas atitudes pessoais nossas são jogos de poder inconscientes, que vêm muitas vezes a partir dos condicionamentos relacionais e atitudinais que a gente incorpora ao longo da vida. Tá? Então, como esse diretor ele recebeu assim, as ferramentas gráficas de mentoria, né, da metodologia ISO, ele passou também a ser um mentor interno da sua equipe, sabe? E dos membros do corpo gerencial e executivo da empresa. Olha, isso foi assim, uma coisa assim, fantástico. Né? Então, isso aqui é um exemplo de como uma mentoria pode, em breve tempo, fazer grandes transformações, ou para uma pessoa, para uma empresa, para uma equipe. Eu só quero complementar aqui com outro exemplo de uma pessoa do sexo feminino, de 42 anos, que tinha um cargo assim, intermediário numa organização também de tamanho médio, mas que estava assim, profundamente infeliz, insatisfeita com a sua vida pessoal. Né? Na vida familiar, com o marido, com os filhos, infeliz no trabalho. Tá? E eu iniciei uma mentoria com essa pessoa. Tá? Então eu fui, né, trabalhando assim diversos aspectos, mas cada aspecto por uma sessão, uma parte. Em cada sessão um aspecto só. Embora os aspectos estejam interligados, a gente não pode pegar tudo, a gente pega um ponto. Né? E o primeiro ponto que eu peguei com essa pessoa foi o quê? A compreensão de si, como ser humano. Tá? E aí quando ela começou a perceber esse material, ela descobriu que ela estava querendo ser feliz constantemente, buscando a felicidade, como todo mundo, né? Mas que ela buscava apenas uma felicidade externa, em realizações assim muito passageiras,
mas ela desconhecia totalmente a possibilidade dela ter uma felicidade interna, própria da vida, que não dependesse de nada externo. Então ela estava sempre projetada para fora. E essas felicidades passageiras, elas não duram. Então a pessoa sempre está um pouco feliz, fica infeliz, e assim ela estava altamente desgostosa da sua vida, né? E aí nessa compreensão, né, de si, ela descobriu também que todas as pessoas fazem o seu máximo, e ela também fazia o seu melhor. Mas esse seu melhor era aquela vida que ela tinha, né? Mas ela descobriu que ela poderia ativar mais energia interior, né? Ela tinha uma capacidade de ativar novas potencialidades de realização, sabe? E ela descobriu que o ser humano também não tem controle externo das coisas, sabe? A gente não controla o mundo externo, os acontecimentos. A gente pode apenas controlar a si mesmo, né, frente aos acontecimentos externos. Ela aprendeu que ninguém muda ninguém. E só isso, esses 3 pontos, assim, já deram, assim, um enorme alívio para ela, né? E ela passou, assim, de um momento para o outro, quase de compreender as pessoas sob essa forma, que todo mundo quer ser feliz, que todo mundo está no seu máximo, o terrível chefe, o terrível marido também estavam no seu melhor, né? Também queriam ser felizes como ela, e ela começou assim a perceber o quanto ela poderia avançar nessa situação e assumir uma autorresponsabilidade por ela, e não projetar suas dificuldades, né, nas outras pessoas, né? Então ela passou a não julgar mais ninguém, não julgou mais os vilões da história, o marido e o chefe, né? E isso foi assim, um primeiro avanço muito significativo da mentoria. Isso foi numa sessão só, né? Daí, a partir daí, eu fui trabalhando nas próximas sessões uma visão de mundo dela. E como que essa visão de mundo criava aquela realidade infeliz. Tá? Isso é um outro componente. Então ela percebeu que a única solução para ela seria ampliar sua visão e enquadrar um novo mundo de uma nova forma, mais ampla, mais real, mais livre. Isso é possível, obviamente. Então ela conheceu aí a visão holossistêmica. Então ela descortinou uma visão de vida libertadora, sabe? A partir do qual ela passou assim a cultivar o quê? Uma automotivação. E isso foi uma grande vitória para ela, né? E ela se entusiasmou muito com esse processo todo, porque não eram coisas assim tão difíceis assim. E aí o entusiasmo passou a tomar conta dela, né? E ela se admirava como apenas em 2 sessões tinha tanto efeito sobre ela, tá? Eu não quero alugar muito aqui essa palestra, mas resumidamente ela passou a conhecer novos referenciais de vida coerentes, isomórficos. Ela passou a ter uma prática de relacionamentos focados, né, que são conectados na vida, naturais. Esses relacionamentos focados geram comunhão e desfrute nas relações. Ela mudou totalmente seus comportamentos e atitudes, né? E ela adquiriu assim também uma capacidade de gestão de mudanças, né, a reenquadrar a sua vida em uma nova consciência que estava florando dentro dela, né? Mas que ela começou a perceber isso, e só quando ela começou a entender a história dos setênios, que a cada 7 anos a gente faz uma grande mudança. E como ela estava com 42 anos, isso significava fechamento de um ciclo, início de um novo ciclo, onde o conflito estava se exacerbando mais ainda, porque era um processo desconhecido para ela, né? Então a gente entrou assim na promoção da coerência de vida, né, pelo cultivo do equilíbrio também da mente, dos campos mentais, né, e com isso assim a tomada de consciência das prisões mentais. Esse é um ponto muito importante, né? Porque nós temos muitas prisões mentais, que eu chamo de gaiolas mentais. Mas ela aprendeu a superar essas gaiolas mentais, onde ela criava mundos pequenos, mundos que não valiam a pena. Mas ela começou a entender que ela podia superar de uma forma automática e instantânea através do centramento e da consciência das gaiolas mentais. É que essas gaiolas são construídas por nós mesmos, elas não estão lá na mente. A gente que as constrói. Ou seja, se eu as construo, eu posso largar. Então ela aprendeu a largar, a não acreditar mais no que ela acreditava, sabe? Então ela entendeu que ninguém mais precisa manter as prisões mentais, né, todas ilusórias. Tá bom?
Então, com esses instrumentais bem revolucionários, ela adquiriu muita lucidez, muito discernimento, mudou seu modo de vida, sua percepção de vida, de mundo. A vida familiar se tornou muito mais harmoniosa, né? E a partir da sua própria mudança, ela assumiu sua vida, adquiriu nova consciência, autocondução, automotivação, autorresponsabilidade, e acabou fazendo uma transição de carreira e hoje vive de mentoria, né? Então, é preciso entender que a mentoria ele é um processo muito transformacional. Esse é o avanço que a mentoria dá ao coaching, que tem, né, foco mais em melhorias do que já existe, enquanto que a mentoria ela leva a pessoa a uma nova visão, a um novo mindset. Esse é o grande lance, né? Então, eu quero apenas contar uma última história aqui. Essa é uma história assim, de Confúcio. Confúcio foi um velho sábio chinês em séculos passados. Acho que todo mundo já ouviu falar de Confúcio, né? Mas acontece que uma vez o Confúcio ele presenciou, né, junto com outras pessoas, uma pessoa embriagada, sabe? Uma pessoa embriagada, um velho embriagado, assim, cair de uma ponte, né? Acho que lá antigamente não tinha, assim, anteparos para se segurar, né? Passava a ponte, se fosse lá na beira já caía, né? E essa pessoa ela caiu dentro do rio, né? E essas águas ali do rio eram muito revoltas, era uma correnteza fenomenal, né? E aí aquilo desaguava numa enorme cachoeira. Então todas as pessoas que já haviam caído no rio, todas morreram afogadas, não se salvou ninguém. E o pessoal estava, né, tentando dizer, cuidado, né? Mas o bêbado lá não conseguia escutar nada, né? Ele foi levado pelas águas assim, mas pelo fato dele estar quase inconsciente, ele não conseguiu nadar e lutar contra a correnteza, né? Então ele foi sendo levado, né, violentamente pela correnteza até chegar numa curva do rio, né? E de uma forma ou outra, né, a água empurrou para uma margem, né? E onde ele se salvou, milagrosamente se salvou, né? Então as pessoas que presenciaram o fato se admiraram muito, mas o Confúcio explicou, olha, ele se salvou porque ele se acomodou à água. Ele não tentou lutar contra a água. Ele ficou sem pensar, sem racionalizar. Ele permitiu que a água o envolvesse, mergulhado na correnteza. Conseguiu assim sair da correnteza e assim foi como conseguiu, né, salvar a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Com isso eu quero dizer que muitas vezes nós, em nossas vidas, nós lutamos contra as oportunidades. Nós não vemos as oportunidades, né? Não vemos oportunidades como reais oportunidades, né? Achamos que todas elas são nossas inimigas e aí nessa luta nós nos afogamos onde? Nas amarguras, nos dissabores, nas tristezas, nos sofrimentos, nos conflitos. Então, o meu convite é que você apenas se entregue nesse momento, né, nesses tempos revoltos e perigosos, a obter uma nova vida, uma nova profissão talvez. E com isso, né, você supere muitas dificuldades atuais. Então eu vou te apresentar agora as 5 oportunidades de ouro. A primeira oportunidade de ouro é a seguinte: ao você participar da formação online, em mentoria, com essa metodologia holossistêmica, você vai receber mentoria pelo simples fato de estar participando do processo de formação. Isso imediatamente vai elevar o seu nível de compreensão de vida, você vai vibrar num novo nível de frequência, você vai expandir a mente e a consciência, né? Você abrirá cortinas, né? E assim, abrindo cortinas, a gente descortina para um mundo novo, muito mais bonito e evoluído. Ou seja, na nossa evolução nós vemos coisas novas, mais evoluídas, mais livres. É maravilhoso isso aí. Agora, a segunda oportunidade de ouro é que no tempo atual há uma enorme demanda existente no mercado pelas atividades de mentoria, que é uma excelente opção de atuação profissional, né? É um caminho de muita satisfação, então existe um mercado adequado para isso. Isso é uma grande oportunidade. A terceira oportunidade é a seguinte: é a oportunidade de você ter uma nova atividade profissional ou uma elevação das suas competências como mentor, né? E aí isso vai te dar uma renovação de vida, você vai viver um novo tempo.
Essa é a terceira oportunidade de ouro. E a quarta? A quarta, né, oportunidade de ouro é que a atividade de mentoria, ela sempre abre um caminho direto para a felicidade mais profunda do ser humano. Uma felicidade mais profunda, mais livre. Por quê? Porque à medida que a gente trabalha com pessoas, nós vamos ser generosos. E a generosidade, ela é a perda do ego. Então a gente não tem mais tanto ego, a gente está interessado no bem do outro. E aí começa a vir espontaneamente de dentro de nós uma felicidade natural. Por isso que quando a gente é generoso, a gente sempre se sente bem, porque é uma felicidade incrível que nós já temos dentro de nós que não depende de nada. Então, digamos assim, a ativação da felicidade profunda, ela é muito possível, né? A quinta oportunidade de ouro. A quinta oportunidade de ouro é você ter disponível no presente tempo, na atualidade, uma formação e mentoria de altíssimo nível, né, com fornecimento de referenciais, instrumentais exclusivos, uma formação com visão sistêmica, holística e sistêmica. Tá? E você nessa formação vai criar vínculos comigo, né, vínculos fortes. Eu sempre atendo profundamente meus clientes, não os largo mais. Depois que termina a formação, eu continuo dando esclarecimentos, orientações. Então eu faço assim, eu não largo meus alunos de jeito nenhum. Então você tem assim uma oportunidade agora de fazer algo que está presente no mundo que a gente não sabe por quanto tempo vai estar, ok? Então, gente, eu fico aqui esse convite para você, de você fazer a sua formação online de profissão em mentoria, e eu fico no aguardo do seu contato, tá bom? Você pode entrar em contato pelo site holos.org.br ou então pelo WhatsApp 48 99983 5765. Muito obrigado então a você. Valeu.